nossa revista, a lição número 7, e nós vamos então tentar continuar a conversa que nós tivemos há 15 dias atrás, quando nós iniciamos essa unidade. A gente tem algumas anotações que eu quero ver se vamos tentar fazer aqui, né, Luiz? Agora aqui. Tá bom? Agora aqui, né? Tá. Ok. A gente tem um grupo grande hoje no online, né? Mais do que presencial. No presencial estamos aqui só eu, a Luciana e a Joanice. Algumas pessoas estavam por aí, ainda são outras atividades. Como disse, o culto hoje foi mais agitado com as visitas normais de artistas. Bom, a nossa lição hoje, então, vai tratar da questão da aplicação pessoal da Bíblia. Eu até já passei para vocês no grupo esses 3 materiais que eu tenho lido para preparar essa lição e outras reflexões que a gente vai fazendo por conta dessa unidade. Que eu tinha acabado de encontrar o endereço do PDF na internet, não queria perder, então eu já mandei ontem para vocês. Mas a gente vai estar se orientando, então, um pouquinho nesse material que eu encontrei. Na verdade, não encontrei referências dos autores, mas pela leitura, acho que dá para a gente confiar aqui nas orientações. Aliás, essa é uma primeira observação que a gente tem quando a gente está procurando material extra para estudar a Bíblia, né? É que existe todo tipo de material. Realmente, a gente precisa aguçar um pouquinho aí a comparação dos textos para constatar se de fato é de confiança a informação que a gente está conseguindo. O nosso texto base da lição está em Atos 8:30, que é aquela história mais ou menos conhecida do eunuco que estava lendo, né, a Bíblia num caminho, e aí então Deus pede para que Filipe o encontre para explicar a Bíblia, porque ele dizia que como é que ele vai entender se ninguém explicar. E aí então o Filipe vai se dedicar a explicar para aquele rapaz, né, o que é que estava no texto que ele estava lendo. Essa busca de entender, né, tem a ver com o fato de que a leitura da Bíblia não é descomprometida, não é igual qualquer livro que a gente possa ler por aí, né? A gente vai ler a Bíblia buscando alguma coisa, né? A gente não é só a informação que a gente está buscando na Bíblia. É raro a gente, na verdade, procurar informação na Bíblia. A gente vai procurar inspiração para a nossa vida, uma resposta para alguma coisa que a gente está procurando, ou simplesmente o nosso desejo de conhecer mais, de se achegar mais ao que é revelado através da leitura da Bíblia. Então, por isso, né, todo leitor é um intérprete. A nossa revista já vai começar dizendo isso. Todo leitor da Bíblia é um intérprete. Porque esse exercício de interpretação, que a gente chama de hermenêutica, exegese, e aí os autores divergem um pouquinho sobre exatamente o que significa uma palavra e o que significa outra, mas, enfim, é esse exercício, né, essa metodologia, então é uma coisa pensada, estudada, para a gente se aproximar do texto com um pouco de critério. Porque a Bíblia tem também uma linguagem que nem sempre está clara. Ainda na revista, né, o autor insiste numa leitura saudável, que considere o texto e o leitor. Quer dizer, a gente tem que se fixar primeiro no que está lá no texto, mas também a gente, com o nosso contexto, né, para buscar a resposta que a gente está procurando. Evitando mirar-se só em si, quer dizer, a Bíblia não tem uma coisa para dizer só para mim, está dizendo para outras pessoas. E, portanto, eu não estou sozinha mesmo quando eu estou lendo sozinha a Bíblia. E um outro erro que a revista aponta, sem trabalhar muito, mas acho que é bem interessante, é que a gente, tradicionalmente, né, a gente acostuma a atribuir a Deus sentimentos humanos. E a gente confunde um pouco as coisas, né? E na interpretação individual, é muito fácil também a gente sobrepor-se à fidelidade do texto. Não, aqui me diz isso e é isso que significa. Não pega lá. Né? A Bíblia foi escrita para mais gente, além de mim.
As coisas começaram a se complicar, digamos assim, né, com a Reforma Protestante, porque até que a gente tinha uma igreja universal católica, né, a gente tinha uma interpretação e era aquela. E a tradição católica é justamente essa, são os padres da igreja, os pais da igreja, é que definem um pouco o sentido e é aquele que é ensinado para o povo, então. Quando Lutero entra com essa questão da interpretação que é dada a cada um, a Bíblia é distribuída na mão de todo mundo, então é muito fácil a gente acabar pegando cada um a sua interpretação, né? E é assim, então, que a gente acabou numa divisão muito grande das igrejas e tudo isso por conta de interpretações diferentes de textos bíblicos, né? Tem uma afirmação aqui, que é de um desses autores que eu peguei lá, mas está na revista também, fazendo uma interpretação e suas aplicações sem os parâmetros doutrinários da igreja como baliza, nos fazem correr em um enlamear da verdade. Essa expressão forte, né, do enlamear a verdade, realmente é um risco muito grande quando a gente começa a ler sozinho e a apoderar-se, né, do sola escritura do Lutero, mas vamos lá com calma, porque às vezes não é bem isso que a gente tem que prestar atenção. Um dos textos que eu estive lendo, então, é esse que é mais citado na lição da revista, inclusive, que é o Entende do que lê, né, do Fay Stewart, e eles sugerem, então, o seguinte: a gente tem que começar lendo individualmente e concentradamente. Quando a gente quer fazer um estudo bíblico, cada um por si tem que primeiro dar uma boa lida naquele texto, concentradamente, se for o caso, vamos ler 2 vezes, 3 vezes, para entender o que está escrito ali na sua leitura pessoal. E, em seguida, tentar entender o contexto. Tentar entender qual que é aquela situação. Tentar entender o texto mesmo, as características do texto. É uma carta, é um salmo, é uma oração, uma narrativa, uma história? É o quê? É profecia? É a palavra de Jesus que está sendo reproduzida ali? Enfim. Nesse caso, é interessante usar traduções diferentes para facilitar. Então, às vezes a gente não entende bem numa tradução, na outra fica melhor e tal. E usar o bom senso quando há divergências muito grandes. Né? Então, como é que a gente vai usar bom senso? A gente vai buscar as diferentes possibilidades, tentando justamente entender. O que não se pode fazer é, com base na opinião sobre uma questão concreta de hoje, buscar na Bíblia uma justificativa. Né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não vai ter uma opinião que você tem sobre uma questão, né? Aí querer lá descobrir qual que Deus está falando a respeito disso. Porque isso é um bom caminho para a gente desvirtuar o texto. Né? Então, a gente tem que se concentrar no que o texto e tentar entender primeiro o texto melhor. Às vezes, as traduções diferentes se confundem. Né? Nos confundem também. E vamos nos lembra na última aula, a gente falou daquelas dificuldades todas, dos manuscritos, dos copistas, das diferenças, dos erros que acontecem, das traduções diferentes, né? A história lá do tradutor que é traidor, não é mesmo? Vamos nos lembrar que não existe uma intenção de fazer esse tipo de confusão. As pessoas que trabalharam, né, ao longo da vida aí, da história, dos séculos, né, nas traduções da Bíblia, são especialistas, são estudiosos, que se ocuparam muito disso, que buscaram muito em Deus a inspiração, a orientação, para fazer aquilo com muito critério, né? E, então, eles estão considerando todos aqueles elementos que a gente falou na aula passada. Né? Todas aquelas possibilidades de divergências, de dificuldades de ser absolutamente fiel aos originais, ou de tentar imaginar o que realmente estava nos originais, aos quais a gente ainda não tem mais acesso. Esse esforço foi justamente feito por eles. Né? Hoje está mencionando aqui, mas é um esforço que ao longo dos séculos foi também tentando se aperfeiçoar. E aí aquela observação, né? Quando a gente tiver dúvida numa tradução que está um pouquinho diferente da outra,
o negócio é procurar bons comentários bíblicos. E como é que a gente descobre o que é um bom comentário bíblico? É aquele que apresenta essa diversidade. Não é? Um comentário que só apresenta uma versão, a gente já sabe que existem outras versões. Né? Então, vamos tentar considerar. Agora também é o que eu falo, né? Se tiver muita diversidade, pode ser que está todo mundo tateando e ninguém sabia disso que estava, né? O que está fazendo. Claro que especialistas vão dar opiniões com um pouco mais de segurança. Mesmo assim, muitas vezes são só opiniões, né? Um exemplo aqui, que não é tão gritante, mas ainda assim, acho que é simples de perceber, é o terceiro versículo lá de Coríntios 13. Então, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e a nossa versão mais conhecida é, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Não é isso? A versão que a gente mais usa na nossa igreja aqui é a Almeida Revista Atualizada. Na nova Bíblia Viva em português, está assim, e entregasse o meu corpo para ser queimado vivo. Na Bíblia de Jerusalém, que é a tradução católica muito boa, assim, ainda que entregasse meu corpo às chamas. E na nova versão internacional, que é a mais recente, digamos assim, consta, entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar. Perceba que essa evolução, digamos assim, né, do texto, mostra que qual que era a intenção quando se fala em corpo queimar. Veja que, quando o texto de 1 Coríntios foi escrito, não existia o martírio dos cristãos no fogo. Isso vem na Idade Média, né? Ninguém se entregava ao corpo para ser queimado, né? Os martírios eram de apedrejamento, de crucificação, essas coisas, né? Mas jogar nas chamas não era ainda o que acontecia naquela época. A ideia era de um suplício ao corpo, qualquer que fosse ele, o suplício ao corpo, né, não tinha nenhum sentido se não houvesse amor. É isso que o Paulo estava querendo dizer, na verdade. Né? Então, o amadurecimento, a maturidade das pessoas que foram pesquisando, orientando, então, vão descobrindo essas nuances. Né? Mesmo exemplo específico, já a NVI é a melhor? Então, eu acho que a gente, é difícil a gente dizer qual que é a melhor, não é? A melhor versão, a gente está numa lição que fala da aplicação pessoal. A melhor versão é aquela que fala conosco, no fim de contas. Né? Mas é importante a gente ter consciência, quando a gente vai fazer um estudo bíblico, é bom pelo menos a gente comparar duas versões. Né? Essa versão da Nova Internacional, ela tem realmente estudos mais recentes, vamos dizer assim, sobre esses conceitos. Né? Então, a gente pode sempre dar uma olhadinha nessa versão também, para comparar, especialmente quando a gente tiver dúvida. Né? E a gente tem a vantagem hoje de que alguns sites da Bíblia possibilitam a gente comparar, né? Tem aqui o botãozinho para você clicar e comparar versões. Então, no instante, a gente tem ali 3, 4 versões para a gente comparar e tentar entender as nuances daquilo. Quando a gente está estudando um texto bíblico, é bom a gente pegar pelo menos duas versões. Né? Eu separei aqui alguns textos que, com a correria do tempo aqui hoje, eu vou tentar cortar. A ideia era a gente fazer leituras, mas acho que... Lu, pega esse, a Joanice, esse e o Guiaquim, e aí eu queria que vocês tentassem ler para a gente, acompanhando essas coisas. Então, a recorte de alguns desses textos que a gente... que nos ajudam a dar um pouquinho a dimensão de dificuldade que a gente tem aqui, né? O número 2, por favor. A Bíblia reflete a vida das comunidades que produziram o texto, com suas dores e conflitos,
não há idealização. Assim, por exemplo, a comunidade de Atos 2, que tinha tudo em comum e muitas vezes é idealizada pela leitura que fazemos hoje, também contava com viúvas passando fome e disputa na divisão de cargos. O texto bíblico não esconde os conflitos das comunidades que o produziu, e por isso também pode ser lido à luz dos nossos próprios conflitos e ambiguidades. Atos é uma narrativa. Por isso, aprendemos ali como a igreja do primeiro século vivia. Não significa que vamos reproduzir aquilo nos detalhes, porque não vivemos no primeiro século. Na realidade, é nossa falta de precisão hermenêutica quanto ao que Atos procura nos ensinar, que resultou em boa parte das divisões existentes na igreja. Das práticas divergentes, como o batismo de crianças ou somente de adultos cristãos, a política eclesiástica, congregacional e episcopal, a necessidade de observar a ceia do Senhor todos os domingos, a escolha de diáconos pelo voto da congregação, a venda das posses a fim de ter todas as coisas em comum e até mesmo a manipulação ritual das serpentes têm sido apoiadas de forma total ou parcial com base no livro de Atos. Como é possível muitas igrejas evangélicas proibirem as mulheres de falar nas igrejas, com base em 1 Coríntios 14, 34 e 35? E, ao mesmo tempo, porém, essas mesmas igrejas contra-argumentarem que todo o restante do capítulo 14 não pertence ao século XXI? Como é que os versículos 34 e 35 pertencem a todos os tempos e a todas as culturas, ao passo que os versículos de 1 a 5, ou 26 a 33 e 39 e 40, que dão os regulamentos para o dom da profecia e o falar em línguas, pertencem apenas à igreja do século I? Então, esses textinhos que eu citei do texto tentam explicar, nos ajudar, né, a avançar um pouquinho na compreensão dos diferentes conflitos que às vezes vão surgindo da interpretação que a gente pega da Bíblia, né? Então, a gente lê um texto e uma metade serve, a outra não, né? A gente pega, quer seguir uma orientação, mas a gente não tem toda a segurança e não se joga de cabeça, então. Se é isso, então vamos lá? Não, né? Então, a gente modera, às vezes, algumas coisas ou avança demais em outras. Como é que a gente consegue a sabedoria de discernir essas coisas? Não é fácil. O que é definitivamente, né, a nossa fé, né, e aí a gente tem até eu imaginei, não deu tempo de fazer aqui, um triângulo assim, né? Você tem, por exemplo, no Antigo Testamento, você tem aquele monte de narrativas, de histórias pequenas das pessoas e tudo isso. Esse é o nível da leitura que a gente faz do Antigo Testamento. O outro nível que a gente tem é como se formou o povo de Deus. E aí, a partir daquelas histórias, as narrativas e tudo isso, a gente tem que olhar um pouquinho mais de longe o Antigo Testamento e perceber o Antigo Testamento no seu conjunto como uma parte importante de registro da fé daquele povo que norteou a sua formação. Assim se constituiu aquele povo judeu. E no último nível ainda, a gente tem que ver que aquilo tudo, o que aquilo tudo tem a ver com a história da salvação. Que é mais ampla do que a formação daquele povo. O que aquilo serve ainda aliado ao Novo Testamento depois. Então, a gente tem que olhar o que é essa narrativa. Se a narrativa, nós temos algum olho para entender aquilo. O texto é uma carta, cartas pastorais, por exemplo, elas têm características importantes que a gente tem que entender. Aliás, carta é uma coisa que a gente escreve em resposta a alguma coisa.
há uma necessidade, né? Eu posso escrever para a Joanice porque eu estou precisando de alguma coisa dela, ou porque eu quero saber como é que ela está e tudo, acompanhar a vida dela. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente escreve para alguém, não é? Só que você tem só a linha passa, você não tem como é que surgiu, né? O que motivou aquilo. Então a gente vai escutando, a gente vai tateando, a gente vai tentando perceber que igreja era aquela, o que acontecia, o que será que estava rolando lá, que cidade era aquela, o que as pessoas faziam, tudo isso, para a gente tentar entender por que então o autor da carta, os autores, ou seja lá quem fosse escreveu aquilo, por que aquelas palavras foram ditas. Nem todas se dirigem a todas as pessoas. Algumas têm, né, uma orientação muito específica, especialmente nas cartas. Então a gente tem que, sobretudo, se a gente não consegue entender o autor do livro diz, né? Você não consegue saber o que o texto diz, então tente pensar o que o texto não está dizendo. Porque tem muita coisa que a gente pode entender a partir dessa pergunta. O que o texto não está dizendo? Mas que está implícito, né? Serve igualmente de inspiração para a gente. E aqui no texto final um pouquinho, para a gente entender que além das versões, além das traduções, a gente tem as vertentes mais atuais da leitura bíblica. Essa não é mais atual, a leitura fundamentalista. Você quer ver o que você consegue fazer? Eu acho que eu vou desconectar isso, e aí na hora a gente volta, porque eu assisto por aqui direto do computador. Só um minuto, pessoal. Estão ouvindo melhor agora? Melhor? Tá, então vamos deixar sem o aparelhinho. Ok. Depois a gente, a hora que eles forem Então, falar. a gente vem aqui para falar daí, se alguém Tá. quiser, né? Bem melhor. Tá. Ok, então. A gente tem, além disso, então, outras possibilidades de leituras, né? Uma delas é a fundamentalista, que é a Bíblia, sendo palavra de Deus, inspirada e isenta de erro, deve ser lida e interpretada literalmente em todos os seus detalhes. Essa interpretação literal exclui aspectos históricos, geográficos e culturais e se opõe à utilização de método científico. Essa é uma possibilidade, e ela é muito usada nas igrejas, né? Então, aquela coisa que, se está escrito, é aquilo e acabou, né? Sem dúvida nenhuma. E isso, claro, que entra em conflito muito sério com tudo que a gente já andou conversando ultimamente aqui na classe, né? As possibilidades diferentes, as versões diferentes, os problemas das traduções, dos originais e tudo isso. De qualquer maneira, ela ainda é muito usada porque é o instrumento que a grande maioria que se achega à Bíblia acaba tendo, né? A grande maioria não, sabe? Outra vez, vou repetir a fala do Rui aqui todo domingo, né? Uma escola dominical que de fato estude a Bíblia, que de fato se esmere, né? Com cuidado na observação de como é que as possibilidades de interpretação e tudo isso, então, faz com que a gente tenha outro olhar. Mas, em muitas igrejas, na grande maioria das igrejas, você tem uma coisa muito rasa, né? E as pessoas, então, vão ter, além de tudo, geralmente acesso a versículos só e não a Bíblia toda, né? A grande maioria desses movimentos neopentecostais, por exemplo, não ficam lendo a Bíblia direto, eles têm os versículos, né, que vão... É aquele joguinho de palavras, né, nos versículos decorados e aqueles que convêm. E aqueles que convém, claro, porque na hora que você pinça aquilo que você quer, né? Que é o sentido inverso, né? Você tem um problema, você procura na Bíblia a resposta daquele problema, e aí fica muito difícil, porque falta essa distância que é preciso a gente fazer. Primeiro um olhar pessoal, uma leitura pessoal, mas depois a gente tem que fazer a distância, né? Bom, mas essa é uma possibilidade, e ela é muito usada. A gente teve, especialmente aqui na América Latina,
o grande movimento a partir dos anos 70, mas já começou nos 60, né? Eu não posso me esquecer. A gente teve aqui, por exemplo, as conferências do Nordeste, né? Dentro do âmbito da Igreja Evangélica Protestante, e isso já começou, então, essa ênfase na teologia da libertação, que propõe uma leitura da Bíblia a partir dos pobres, a partir da opressão, a partir da injustiça, né? Então, o texto bíblico, a interpretação que se fazia de alguns textos, sobretudo do Antigo Testamento, eles se transformaram muito a partir dessa visão. E na Igreja Metodista a gente tem, por exemplo, o documento Vida e Missão, que é um documento fruto dessa reflexão, né? Uma das preocupações fundamentais, né, no Vida e Missão, por exemplo, é a questão do trabalho, né? Então é muito clara essa preocupação com o bem-estar do povo mais oprimido, do povo que sofre, do povo que é injustiçado ou que tem seus direitos negados. Essa é uma visão que ela tem um lado declarado, né? A exegese não pode ser neutra, mas deve tomar partido pelos pobres, no seguimento de Deus e engajar-se no combate pela libertação dos oprimidos. Eu digo, é uma opção declarada, porque qualquer opção não é neutra, né? Só que a gente não declara sempre. No caso da teologia da libertação, a gente declara sempre. E uma coisa interessante é que, além de tudo, né, a teologia da libertação foi acontecendo principalmente nos ramos católicos, né, na América Latina, de Puebla e aquela outra cidade onde também depois aconteceu, desculpe, surgiu agora. Medellín, isso. Então, a partir desses movimentos dentro da Igreja Católica e, sobretudo, característico aqui no Brasil, as comunidades eclesiais de base, onde então você trouxe a Bíblia para leitura com os pobres. E a partir então daquela visão do povo mais oprimido, é que a gente ia tentando voltar à Bíblia e descobrir, né, como é que estava o papel da opressão ali dentro daquelas histórias todas. Esse movimento ainda tem a sua força, mas ele sofreu também críticas, claro, né, da ala mais conservadora da igreja, mas também nos avanços, nos desenvolvimentos, né, qualquer coisa vai avançando, vai caminhando. Uma das vertentes desses avanços é essa leitura feminista que a gente tem da Bíblia. Então, é um outro movimento, né, que começa afirmando que a Bíblia foi escrita por homens e retrata a humanidade pelos olhos masculinos. E, além de tudo, reflete um Deus que também é masculino. E a proposição de submissão da mulher, portanto. E aí, então, teólogas feministas, sobretudo latino-americanas, muitas delas estão desvinculadas das instituições, porque dentro das instituições é impossível fazer esse movimento, e começam a reler a Bíblia, procurando cadê a mulher nessa história. O que as mulheres estavam fazendo? E como é que as mulheres percebem isso? E como é que Deus se revela às mulheres a partir da sua própria situação? Então, sobretudo as teólogas metodistas, feministas, elas vão nessa busca da releitura da Bíblia e, ao mesmo tempo, o acompanhamento dos movimentos sociais da mulher, né, pelos direitos das mulheres. Então, essa dupla participação, né, a Bíblia e os movimentos, então, garante, né, essa leitura mais com os olhos da mulher a partir do texto bíblico. As questões de corporeidade claro que são muito fortes, né, nessa visão e vão trabalhar tanto a questão da sexualidade como qualquer outra questão que se refere ao corpo das pessoas, né? A opressão do corpo mesmo, o cuidado com a saúde, as limitações de acesso à saúde, a saneamento e tudo mais, tem muito a ver com a visão feminina da Bíblia. Eu não tinha anotado aqui, mas hoje, durante o culto, quando a pastora mencionou a questão da prioridade para as crianças e tudo isso, eu estava me lembrando dessa visão que
Por um tempo, pelo menos dentro da Igreja Metodista, nos anos 80, a gente fez alguns movimentos com grupos, né, tentando dar essa prioridade para as crianças dentro da igreja. Então, buscando o olhar da criança dentro de tudo que acontecia, desde a leitura da Bíblia, né, então uma equipe forte de redação de revistas para crianças na escola dominical, onde então se procurava os olhos da criança, não só explicar o texto bíblico para a criança, né, mas abrir a possibilidade da própria criança entender o que o texto bíblico estava significando. E isso foi um movimento que fortaleceu muito, que redundou em bons materiais, em muita música bonita, né, e, enfim, a gente avançou um pouco nessa questão também, que eu acho que é uma vertente que não é assim ainda oficialmente aceita, né, mas é uma possibilidade também, sim, de fazer a leitura da Bíblia a partir da criança. E que a gente não faz com consequências muito tristes para a igreja, né? Vamos tentar juntar um pouquinho essas ideias para a gente ver o que nos resta no fim dessa lição. A Bíblia não é uma norma que nos foi imposta. Ela deve ser lida e escutada dentro do testemunho da comunidade, a igreja. Não podemos dispor dela livremente nem usá-la como autoajuda. É ela que dá sentido e direção aos cristãos e à igreja. Ler a Bíblia sozinho, gente, é muito sério, é muito arriscado. A gente tem que... Existe um momento da gente fazer a leitura da Bíblia devocional, sozinho, naquela concentração que a gente precisa às vezes. Mas fazer uma interpretação mais ampla da Bíblia é uma coisa que precisa ser feita em conjunto. É uma coisa que precisa ser feita à luz de tanta gente que já viveu por conta disso séculos e séculos e séculos, tentando interpretar e tentando entender. Então, não é que não é para qualquer pessoa, é que é uma coisa para ser feita em conjunto, né? A gente precisa lembrar disso, porque senão a gente incorre em alguns erros muito complicados. O fato de que a Bíblia não tem resposta para muitas situações, especialmente as questões recentes. A Bíblia não fala nada sobre crise climática, a Bíblia não fala nada sobre internet, a Bíblia não fala nada sobre ética na medicina, sobre a inteligência artificial, não fala nada sobre gerenciamento de empresas, não fala nada sobre uma porção de questões. A gente ficar pensando na Bíblia uma frase que diga a respeito diretamente disso é muito arriscado. O estudo da Bíblia, a gente pode, a partir daí, constatar algumas possibilidades, alguns caminhos que são questionáveis. Um deles é: o estudo da Bíblia não é aplicável a certas éticas sociais. A gente dizer que a Bíblia não diz nada sobre isso. Não, pera lá. Tem coisas que a Bíblia diz que se referem a essas questões também. São aquelas fundamentais, né, na pontinha do triângulo lá. É o plano da salvação, o plano de redenção. O que aquilo tem a ver com isso que a gente está vivendo aqui agora? São as questões mais amplas, né, os fundamentos, os princípios da fé. A essência, para a gente usar a palavra que a Bíblia, que a revista fala tanto. Uma outra alternativa é a gente ficar harmonizando as afirmações bíblicas. Não, aqui disse isso, e aí é um símbolo para aquilo, então não sei o que e tal, não é? Não, Moisés abriu o mar do deserto, então a gente também vai abrir as águas e vai renovar os oceanos e não sei o quê. Esse tipo de coisa que às vezes pinta por aí. Né? Não é isso. A gente também faz, às vezes, de isolar um texto do seu contexto para forjar uma resposta, o que também é muito complicado. É melhor a gente não relacionar o estudo bíblico com um problema novo, se é essa a questão. E como Paulo diz lá em 1 Coríntios, né? Eu digo não, o Senhor. Então, se ele não podia fundamentar exatamente no ensino, que Jesus deixou muito claro, então ele diz, não, eu estou dizendo, e assumir a responsabilidade. É como a gente diz, né? Nosso dever hoje é buscar formas de reciclagem mais eficientes
do lixo das cidades, por exemplo. Eu digo isso com base na Bíblia? Não, não tem nenhum texto na Bíblia que fala isso. Mas é evidente, não é? Pelas questões outras que a gente consegue perceber, da responsabilidade cidadã que a gente tem, do amor ao próximo que a gente tem, do amor à criação e responsabilidade com a criação, enfim, coisas desse tipo, né? Mais algumas questões. Alguns dos textos, então, eles sugerem alguns caminhos. Um importante, partir de uma perspectiva mais geral. A gente sempre tem que ter aquela distância um pouco, né, do texto bíblico para entender o contexto também nesse sentido teológico, não é? O que a igreja ao longo dos anos tem falado e tem pensado a respeito disso? E, sobretudo, quais são os princípios essenciais? É o amor que está acima de qualquer coisa? Então, onde é que está o amor nessa questão específica? A justiça de Deus é importante, que é diferente do cumprimento de leis? Essa justiça tem que ser buscada? Então, onde é que está essa justiça nesta questão específica? E aí a gente pode dizer que a Bíblia está nos orientando também naquela decisão, mas não só no específico de um versículo, mas no contexto geral, né? Buscar os melhores subsídios. As coisas mais recentes, as coisas que estão saindo agora de comunidades sérias que estudam a Bíblia e que buscam se aprimorar. Mas também não deixar de ouvir a vida do povo, que motiva a gente na reflexão. E usar o bom senso. Tem coisa que decididamente não é para agora, não é? Os textos e perspectivas bíblicas funcionam como indícios, servem como guias, sugerem linhas de pensamento e motivam a ação. E esta é a forma como a igreja vive conforme as Escrituras. Viver conforme as Escrituras, aplicar o texto da Bíblia para a nossa vida pessoal, significa isso. A gente entender que são indícios que a gente tem a partir do texto bíblico. No comecinho da aula passada, eu fiz a pergunta: a Bíblia é santa? A Bíblia é sagrada? No sentido de que é precioso aquilo e é aquilo e ponto, né? Essa é uma visão que beira o fundamentalismo para a gente entender a Bíblia. É perigoso pensar desse jeito, porque leva a erros, pode levar a erros grandes de interpretação. Então, a gente tem que perceber que são guia, a Bíblia é o nosso guia, e é o guia que une toda a igreja na cristandade toda. Acho que você mencionou alguma coisa parecida com isso no final da aula passada, né, Luciana? A Bíblia funcionou como o elo de ligação que une que une a cristandade, que une também, no caso do Antigo Testamento, um povo inteiro judeu, né, uma religião forte. Então, assim, a gente tem que reconhecer o poder daquele texto no sentido de selar uma unidade de pensamento e como guia, como orientação da comunidade. E hoje, nessa diversidade de movimentos religiosos que a gente tem, ainda assim, a Bíblia é a fonte que alimenta, às vezes de maneira errada, mas continua assim, ainda assim alimentando todas essas possibilidades de relacionamento com Deus que as pessoas estão esperando no fim de contas. No fim de contas, é isso que as pessoas estão esperando, né? Viver conforme as Escrituras é, portanto, fazer um caminho desse, de entender o texto como guia e como linhas de pensamento e princípios de fé que vão fortalecer a nossa vida. E eu quero concluir, outra vez repetindo o texto de 1 Coríntios 13, o finalzinho do capítulo. Em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, porém, pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Se Paulo escreveu isso, e ele reconhecia que não estava vendo tudo,
aliás, as cartas refletem, né, justamente isso. Deixam lacunas, né? Paulo não explicou tudo o que ele pensava sequer sobre teologia naquela coletânea toda de cartas. Mas se Paulo reconhecia que ele também não estava vendo direito, obscuramente como em espelho, então nós também estamos nessa. A gente também está tateando, a gente também está tentando entender. E é isso que a gente faz aqui na Escola Dominical, é isso que a gente faz nos nossos momentos devocionais, e é isso que a gente faz quando a gente procura uma ou outra pessoa para ler junto com a gente a Bíblia e tentar entender. E quando a gente não entende, a gente reconhece o nosso limite e pede que Deus acrescente fé para a gente poder seguir a vida, né? Acho que é isso que a gente faz com a Bíblia. A gente ainda tem 2 lições, eu acho, sobre Bíblia, que acho que é a Rosa que vai dar nas próximas semanas. Então, a gente ainda vai continuar mexendo um pouco com isso, com as formas de interpretação e tudo isso. Então, acho que a gente cada dia vai avançando um pouquinho mais nessa compreensão. A gente tem aí uns 5 minutos, 7 minutos, daria para a gente conversar um pouquinho ainda, se alguém quiser aproveitar para colocar uma coisa. Então, tá. Quem gostaria de participar um pouquinho? Botar um pitaco aqui. Ô, Darlene, tá me ouvindo? Oi, Vanete. Tudo bem? Sim. Bom, eu só queria compartilhar uma experiência que eu tive. Uma vez eu estava lendo um versículo no Novo Testamento sobre uma fala de Jesus. Eu não vou me lembrar agora qual versículo exatamente que é, mas era uma fala de Jesus. Eu estava lendo na Bíblia Online. Aí aquela fala não condizia com Jesus. Eu falei assim, o mínimo que eu conheço de Jesus, eu sei que ele não falaria isso aqui. Aí eu peguei a minha Bíblia impressa e fui ler, comparar com o que estava na Bíblia impressa. Olha, não tinha nada a ver. Eu não sei se foi erro de digitação, o que foi, mas aquilo que estava lá não tinha nada com Jesus e foi comprovado pela outra versão que eu li. Então, assim, eu acho que a gente precisa conhecer o mínimo de Jesus para a gente saber se condiz ou não condiz o que a gente está lendo, né? É verdade, Vanete. Acho que essa é uma observação importante. E a gente se lembrar sempre, né, de realmente checar a informação, né? Assim como a gente checa a informação que chega hoje pela internet para não cair em fake news, a gente tem também que, às vezes, né, confirmar os textos, sobretudo quando levanta dúvida a partir do que a gente já tem do conhecimento amplo, né, dos princípios gerais. O Edivaldo ia falar. Isso. Parabéns, Darlene, pela sua exposição. Acho que você abre uma discussão muito importante, muito séria, que a gente tem que levar avante. Que é a questão mesma da maneira como nós interpretamos o texto bíblico e nos relacionamos, portanto, com o texto. Eu vou só sinalizar 2 pontos que eu acho que no eixo da sua reflexão podem, assim, nos ajudar. E você tocou, na verdade, isso. Quer dizer, e o Rui leu também na leitura que ele fez. O século I e o século II, que são os momentos de escrita dos textos e de organização da Bíblia, né? Quer dizer, como nós a conhecemos hoje, acontecem num contexto muito diferente do nosso, que é o século XX e XXI. Então, no campo da hermenêutica, nós chamamos isso de horizontes históricos. São horizontes históricos distintos. Então, como é que a gente aproxima um horizonte do outro horizonte? É sempre pela interpretação. Então, aqui nós estamos diante daquilo que a hermenêutica chama de fusões dos horizontes. Então, esse exercício nós temos que saber fazer. Como é que nós não levamos as nossas questões para o passado, mas como é que a gente interpreta e ressignifica aquilo que, no contexto passado, foi elaborado, foi escrito, né, como você mesma desenvolveu conosco, e como que a gente ressignifica no nosso contexto. Eu acho que esse é um ponto, né? Daí a tarefa hermenêutica,
que ela é uma tarefa nada simples, né? Ela demanda um cuidado muito grande da gente. Claro, isso que nós fazemos com o texto bíblico vale para todos os textos, né? Para uma música, para uma obra de arte, enfim, né? Os horizontes, eles têm que ser entendidos nessa correlação. Outro ponto que os teólogos discutem, né, é como se dá a recepção do texto bíblico. Isso é um debate que hoje está em curso naquilo que se chama a estética da recepção. A estética é a maneira como nós percebemos as coisas, pelos nossos sentidos, pela nossa maneira de ver, compreender, etc. Então, ao longo da história, nós vamos ter estéticas da recepção do texto bíblico de uma forma muito diferente. Lutero teve uma estética da recepção do texto, daí a importância da maneira como ele vai inaugurar essa tradução do texto bíblico, de sugerir que ela possa estar na mão das pessoas, né? E hoje nós também temos uma estética da recepção. Então nós precisamos trabalhar em nós mesmos e refinarmos a nossa percepção da recepção desse texto, para a gente não cair naqueles personalismos, como o texto diz, e como você foi apontando para a gente ao longo da nossa reflexão. Então, são essas duas ideias que eu gostaria de, de somar com a sua bela reflexão. Muito obrigado. Obrigada, Edivaldo. Você sempre complementa assim muito com muita propriedade aí a nossa conversa. Mais alguém? Olá. Ah, você, o Rui. O Rui quer falar. Olha, vejam, a questão das traduções, do meu ponto de vista, na verdade, muitas vezes eu tenho diversas Bíblias, inclusive a Bíblia de Jerusalém. Muitas vezes, a mudança de uma versão para outra é questão da... A outra Bíblia fala um pouquinho diferente, mas fala a mesma coisa. Agora, a minha ênfase não é propriamente nisso. O que eu observo, Darlene, o problema é a questão da interpretação. Vou dar só um exemplo. É razão da hora aqui. Eu fui pastor da Igreja Metodista Central de Goiânia e o conselho de pastores se reuniu na nossa igreja metodista. Eu acredito que não é por causa de mim, mas eu era o pastor da igreja e prendendo o conselho. E ali nós tínhamos mais ou menos 19 pastores, representando umas 19 igrejas. E aqui é que eu quero destacar. E um desses pastores era da Igreja Batista. Em Goiânia havia diversas igrejas batistas. E esse pastor era um dos líderes dos batistas. E conversando com ele, particularmente, sobre a questão do batismo infantil, aqui vem um detalhe, ele falou assim: nós batistas seguimos direitinho o que Jesus ensinou. Jesus foi batizado adulto. E disse assim: a questão do batismo infantil é uma questão de interpretação das outras igrejas, porque não é a nossa. Só isso que eu queria deixar. Aqui. Essas ênfases, né, também redundam assim, né, nessas possibilidades diferentes de interpretar o texto mesmo. Lucas, você deu um final aí? Darlene, agradecer você pela aula e dizer que essa reflexão ela é muito importante. Uhum. Eu estou lendo um livro que o Edivaldo colocou, acho que no grupo, chama Jesus, uma aproximação histórica, né? E é muito interessante esse livro porque o autor fala que Jesus não andava com a Bíblia embaixo do braço para fazer as pregações, né? Ele tirava
os valores, ele tirava o ensinamento do reino de Deus das experiências da vida das pessoas que ele estava naquele contexto, né? Então, eu acho que a religião supervalorizou a Bíblia. A Bíblia, eu acho que não tem essa importância primária na vida. O que é importante na vida é a própria vida. E aí como ela se desenvolve e as necessidades da vida. Jesus foi o maior exemplo disso, né? Ele não ficou, pegou a Torá, pôs embaixo do braço e saiu distribuindo versos para ensinar o povo. Ele buscou na experiência da vida. E às vezes nós, o povo cristão, esquece de fazer isso, de colocar a vida em primeiro lugar. A gente, uma leitura mais fundamentalista, claro, né? A gente coloca o texto, e aí o que se entende do texto é o que vale. A vida propriamente, as necessidades, as questões bem importantes, a gente deixa em segundo plano. A gente fala no sentido mais fundamentalista, que é o que mais se encontra, né? É muito ruim você encontrar um fundamentalista e querer conversar sobre a vida com ele, porque a primeira pergunta que ele faz para a gente é: mas você não acredita na Bíblia? Né? Então, essa reflexão é importantíssima, porque Jesus foi o maior exemplo disso, né? Isso, acho que sim, Lucas, mas Jesus não andava com a Bíblia debaixo do braço porque ele tinha na cabeça, né? Então, assim, a gente conhece através da Bíblia, né? A Bíblia orienta a teologia que a gente aprende, né? E incorpora, e aí sim a gente vai trabalhar com a vida, né? A gente não pode esquecer a vida, acho que você tem toda a razão, e a vida tem primazia e os valores fundamentais estão presentes na vida mesmo, né? Se expressam na vida. Mas o estudo do texto bíblico, a leitura, a reflexão bíblica, ela tem um papel importante no sentido de ser a fonte que nutre toda a nossa história das religiões, né? Mas acho que a gente está concordando, eu entendi a sua ênfase e acho que você não está discordando do que eu estou falando também, não, né? Mas alguém, apesar do nosso tempo estar De maneira correndo... nenhuma, todos. A Elaine quer falar? Não, eu só queria pedir uma orientação, assim, não sei se é o momento, mas eu, dando meu testemunho aqui, eu tive muita dificuldade de fazer leitura bíblica no começo, muito. Eu iniciei e desisti várias vezes, porque eu acho que eu sou uma pessoa até com certo letramento, né, assim, e mesmo assim eu tive muitíssima dificuldade, porque eu ficava nesse impasse, se era literal, se não era literal e tudo aquilo. E depois eu acabei conseguindo fazer como um estudo, como eu fazia na faculdade, em todas as outras experiências de aprendizado, eu acabei reproduzindo para estudar a Bíblia, assim, usando outras fontes. Eu vou ler Karl Marx, eu fui fazer a literatura direta, não entendia nada, então eu peguei intérpretes de Karl Marx para depois voltar no texto de Karl Marx, por exemplo. E assim mesmo eu acabei fazendo com a Bíblia, embora muitas pessoas que tinham experiência religiosa muito anterior à minha, que nasceram em lares mais, né, focados na religião, assim, em geral, falavam para eu ler a Bíblia, só isso. Assim, e daí eu acabei fazendo meu caminho, né, lendo também interpretações da Bíblia para depois, e como você disse no começo, há muitas interpretações, e todas tendenciosas. Por um caminho ou por outro, todas são tendenciosas. Então, assim, você vai acabando construindo, né, o seu caminho também ali, não sei se muito certo, vai tateando. E realmente, eu acho muito importante esse estudo conjunto, mas aí que a minha questão é que mesmo esse conjunto é difícil de você achar qual o seu grupo, entende? Qual é o grupo que vai te dar uma ajuda que a gente imagina correta. Não sei se tem correto ou não, mas assim, porque eu vi diferentes grupos ao longo dessa minha caminhada e alguns, depois eu entendi que não tinha nada a ver. Sabe, a interpretação não parecia muito assim, porque alguns, além de fundamentalistas, eram fundamentalistas seletivos. Então, assim, mais complicado ainda. Então, assim, eu fico preocupada com algumas pessoas, eu também, mas assim,
um universo muito grande de pessoas assim, que já tem um letramento, já é maior, né? Uma dificuldade maior, que não tem nem aquela experiência acadêmica anterior para poder ir buscando o seu caminho. Então, assim, não sei como que a gente pode fazer, sabe? É isso. Entrar na roda, Edivaldo? Sim, eu acho que o que a Darlene coloca é muito importante. Acho que a gente, Elaine, tem que ouvir isso que você nos diz, porque provavelmente isso que você nos diz seja, assim, a dúvida de muita gente. Eu acho, Darlene, que deveríamos acolher essa preocupação da Elaine e pensarmos, talvez, conjuntamente, e mesmo em âmbito de escola dominical, um modo da gente talvez enfrentar essa questão com o grupo. Né? Não sei como é que a gente poderia pensar em construir, porque na verdade, Elaine, nós temos que ter uma boa teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E aqui tem uma coisa séria. Não é possível entender o Novo Testamento sem o Antigo. Agora, nós podemos entender o Antigo sem o Novo, porque são coisas distintas. Essas coisas foram se encontrando. Então, a gente precisa construir uma boa teologia daquilo que a gente pode chamar de Bíblia hebraica e uma boa teologia daquilo que nós chamamos de uma Bíblia judaico-cristã. Porque, na verdade, na experiência do cristianismo, né, o judaísmo ele está presente. Então, como é que a gente lê essas experiências que são muito distintas, mas que têm uma correlação e uma dimensão estreita muito grande? Então, Darlene, eu só estou entrando para acolhermos assim essa pontuação da Elaine e tentarmos enfrentar juntos isso. Como é que nós poderíamos, de repente, contribuir nessa dimensão? Uhum. Acho que sim, Edivaldo. Quem sabe na conversa com o grupo de professores aí a gente pensa em alternativas, né, para Uhum, essa questão que é presente mesmo. Nós claro. acho que temos aí uma questão para tratar. Obrigada, Elaine, de você trazer isso claramente aí para sinalizar para a gente esse desafio também. Bom, eu gostaria de ir encerrando então nosso encontro de hoje, que teve seus percalços técnicos e também com a questão do culto, que demorou mais um pouco. E agradecer que todo mundo se manteve fiel, apesar de tudo, não desistiram de nós, como diz a Rosa, né? E desejar que Deus nos abençoe nessa semana e que a gente possa se encontrar aí todo mundo outra vez da próxima vez. Eu vou ficar fora um período, vou acompanhar meus netos e volto no final de julho. Um beijo para Perfeito. todo mundo e bom domingo para vocês. Fiquem Tchau. bem.